Graças a Deus. Meus irmãos, a espiritualidade maior, em sua obra incessante de transformar o nosso universo em um espaço de luz maior, espaço de luz em que os espíritos tenham segurança, tenham paz e possam se dedicar ao seu crescimento dentro de uma ciência espiritual, sem os perigos das quedas, das regressões, dos aprisionamentos coletivos e individuais. O que nos orienta os grandes mestres? O olhar para frente, o direcionamento mental. Como isso funciona? Temos como referência o próprio Evangelho, e vocês fazem uma comparação entre o Novo e o Velho Testamento, e vocês vão verificar que Jesus fala do futuro, ele não fala do passado. Da mesma forma, vocês devem ter percebido que nas orientações passadas, pelos grandes mestres que aqui falamos, sempre projetamos para o futuro, não fazemos referência ao passado. Por mais grandioso que seja, o passado se torna uma história, se torna uma batalha vencida. Uma batalha vencida por todos nós, assim também uma batalha vencida por todos os grandes mestres que trabalham juntos, que trabalhamos juntos dentro dessa programação espiritual. Assim, nos projetamos sempre para frente, buscando projetar a nossa mente para o degrau maior a que nos alcançamos. Projetar a nossa mente e as nossas vibrações para o mais alto, para o ponto a ser alcançado. O ponto que já foi vencido não precisa mais ser recorrido. Você não precisa voltar à história anterior para criar a história futura. Por que isso? Porque a história anterior tem a sua energia própria, tem as suas vibrações mentais próprias. E quando você leva a sua mente ao passado, você se conecta na energia daquela informação. E ao conectar-se na energia daquela informação, você se aprisiona mentalmente. Você se liga, você traz aquele peso energético novamente, ou então você regride para a sua direção. Assim, a orientação é que projetemos sempre para frente as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E por que essa orientação tão grandiosa? Porque a mente, ela é uma máquina difícil de se controlar. A mente do espírito encarnado, a mente do espírito desencarnado, a mente do espírito superior, a mente do espírito inferior, ela é uma prisão. E como nos dizem os grandes mestres, é a maior prisão que existe no universo, é a prisão mental, onde você se aprisiona e só você pode sair, só você pode se libertar. É difícil. Os mestres superiores te dão elementos para que você possa pensar e compreender, e mesmo assim a sua prisão mental sufoca essa informação e você não consegue se livrar dela. Então, vem esses cuidados nos passados com insistência, que aqui repetimos por diversas vezes, de projetarmos a nossa mente para o conhecimento futuro, para a informação nova, para o conceito futuro, para a doutrina futura, para os passos futuros espirituais, para as novas posições mentais. Não retornarmos por comodidade a situações passadas, porque se torna uma regressão. A sua mente te remete para o degrau de baixo. Você se esforça a chegar no degrau de cima, dá comodidade à sua mente e ela te remete para o degrau de baixo novamente. Então tenhamos cuidados, pois a mente traz a informação, o pensamento. Esse pensamento transforma-se em desejo, e o desejo se transforma-se em ação. E você não sabe o porquê as coisas estão acontecendo. E você, na sua individualidade, na ação da sua consciência, tenta se livrar dessa situação, mas ela já invadiu o seu corpo. Aí vem, da sua parte, o grande esforço. Essa faixa vibratória não me pertence. Não aceito esse pensamento, ele me diminui, me inferioriza diante aos olhos da espiritualidade maior. Ele me humilha diante ao que eu já conquistei. Ele me coloca numa posição estranha e vergonhosa para a condição que meu espírito chegou. Então, nós temos que estar nos combatendo internamente
para dominar a nossa mente. Quando você deixa a sua mente livre, o que ela vai buscar? Ela não busca a informação futura, porque a informação futura lhe dá o trabalho de um processamento. Vai te dar o trabalho de processar a informação, de assimilar, de compreender, estabelecer ali um hábito, estabelecer ali um aprendizado novo, remeter-se ao passado para buscar aquilo que já foi vencido, é mais cômodo para a mente, porque é um pensamento fácil, não precisa mais ser processado. E aí, então, vem a sua luta, porque você não quer mais viver aquilo que já passou, mas a sua mente te remete lá. E se você demorar em sair daquela posição, você vai se ver contaminado pela energia que você já venceu, pela batalha que você já venceu, pela história que você já viveu e que não quer viver mais. Então, a orientação dos grandes mestres superiores é que tenhamos a nossa emoção ligada à nossa mente e a nossa mente ligada à estrutura superior do universo, compreendendo. Existe um mundo verdadeiro e real acima das nossas cabeças. Existe um mundo superior que nos comanda, que analisa a nossa natureza e o teor vibracional da unidade espiritual que somos. E essa sabedoria maior vai oferecendo informações e energias novas para aqueles que ultrapassam certos pontos. Aqueles que ainda não ultrapassaram não têm condições ainda de receber, porque eles não se colocaram receptivos para tanto. Então vem aí a necessidade, sim, dessa batalha interna. Você consegue vencer suas emoções, mas ainda não consegue vencer a mente, a própria mente. E assim os grandes mestres nos orientando. E eu pensava que o espírito, quando ele está num ambiente superior, ele está com a mente fácil, já dominada por si só. Ele não passa as atribulações de ter que fechar o campo mental e segurá-lo. Mas nos mostrou os grandes mestres que lá também ocorre isso. O espírito lembra de um passado vivido. Às vezes o passado é agradável, mas esse passado pertence a degraus mais baixos. E aí vem a orientação. A lembrança é agradável, mas a armadilha que está dentro dessa lembrança te prejudica, não é útil, não é orientado, não é, digamos, permitido por si próprio que o faça. Por quê? Porque você retorna aquela energia mental, retorna a vibração daquele ambiente mental. É realmente surpreendente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e coisas que para a gente não tinham importância hoje já tem grande importância. Porque você vai ultrapassando os degraus e vai vendo que aquilo que não era usado antes, que passou a ser usado agora, precisa ser trabalhado. A nossa mente, ela foi processando aquilo que você autorizava, mas agora ela chegou a um ponto em que ela precisa estabelecer um padrão mais elevado diante daquilo que você já conquistou. Então, a educação mental. E assim nos orientam. E aqui falo, como fazer isso para controlar a nossa mente? Eu lhes digo, assuntos padronizados, pré-estabelecidos. Tenham assuntos pré-estabelecidos em sua mente como recurso, como remédio para pensamentos no momento em que sua mente se tornar vaga, que sua mente se tornar livre. Quando a sua mente começar a vagar, ofereça a ela uma informação já programada, porque se você buscar a informação naquele instante, você não consegue, você não alcança, porque a mente já está desgovernada. Então já tem o assunto programado. Vou pensar em tal situação, vou pensar em tal coisa boa para fazer, onde não tem contaminação mental. E assim você tem a escala de informações a pensar para que sua mente retorne à posição correta. Então, compreendamos, não há como evoluir sem a educação mental, sem um bom gerenciamento mental. Isso não é somente aos encarnados, aos desencarnados também. Controlar-se e dominar-se. Meus irmãos, assim vivemos um processo de evolução do espírito, em que vamos alcançando
plataformas com novas informações, essas informações chegam ao sistema terreno e elas precisam ser assimiladas. Porém, está havendo um grande combate, e assim nos falam os grandes mestres, entre os hábitos novos a serem formados pelos novos conhecimentos e os hábitos velhos, já pré-estabelecidos em nós mesmos. E essa batalha interna, ela é grandiosa. E tenhamos que estar sempre lembrando do positivo e da meta a ser alcançada, para que possamos formar esse novo hábito. Porque você, sem perceber, é remetido pela sua própria mente, pelo magnetismo do seu corpo, ao hábito anterior. E nem sem perceber, mecanicamente está repetindo e vivendo da mesma forma anterior, porque se tornou o hábito. Que atitude, pensamentos e gostos repetitivos, até se tornar mecanizados dentro da gente. Isso é o hábito. Então vamos formar uma repetição de bons comportamentos, de boa conduta, de integridade, de dignidade, o tempo todo até tornar-se um hábito. Aquilo que é buscado e sentido e praticado com habitualidade se torna um hábito. Então vamos fazer isso no mais alto positivismo da nossa natureza. Para quê? Para que o hábito antigo seja sobreposto. E assim você se constrói numa dignidade grandiosa. Mas essa dignidade, essa nobreza, não é para expor-se aos outros. Pode ser percebido aos outros, grande exemplo você está oferecendo, mas ela precisa ser sentida por você mesmo. Você sentir a grandeza da sua idoneidade, da sua moral, da sua dignidade, da sua postura, em você mesmo. Você é grande para você e para Deus. Depois você é grande para os outros, no segundo ato. Porque se você não conseguir ser grande para você e para Deus, você não vai conseguir ser grande para os outros. Por mais que você tente simular, parecer, você não consegue se manter. Então vamos trabalhar essa grandiosidade, buscando sempre o melhor da natureza humana, o melhor da natureza espiritual. Lembrando, você e Deus, sempre, eu sou grande para mim e para Deus. E sendo grande para mim e para Deus, eu serei grande para os outros e bons exemplos para os outros. Assim vamos nos formando. Meus irmãos, graças a Deus. E a espiritualidade maior nos oferece grande bagagem de aprendizados, que agora entramos nessa nova faixa vibracional que invade toda a Terra. Então vamos estar colhendo e observando, e essa informação vem por intuição para várias mentes receptivas. Então vamos estar percebendo isso não somente através do templo, mas através de outras informações colhidas por outras fontes de conexão espiritual, e vamos ver que novas informações superiores estão chegando para criar novos hábitos e suprimir os hábitos antigos, suprimir costumes antigos, libertar prisões mentais pré-estabelecidas, historicamente, de forma milenar, digamos, há vários tempos já estabelecido, tanto na Terra quanto fora do espaço físico terreno. Quando falamos não somente para espíritos encarnados, falamos também para os desencarnados. E assim poderei afirmar a vocês que assim é feito. Então façamos essa convicção em nós mesmos. Tenho que ser vitorioso igual outros estão sendo. Tenho que formar esses novos hábitos igualmente a outros que também já estão formando. Tenho que me transformar num ser melhor, de natureza mais pura, assim como outros já estão se transformando. Não posso ser aquele que não conseguiu. Não posso ser aquele que se perdeu. Aquele que tropeçou e caiu pelo caminho. Não posso ser esse. Lembre-se disso. E voltando à nossa referência maior, você e Deus no universo. Na sua individualidade, no seu espírito, na sua consciência, na sua inteligência, nos seus gostos, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Graças a Deus. Agradeço por essa dedicação.